O Dr. Arnaldo tem formação na área da psicologia, da sociologia, mas atualmente está trabalhando principalmente no campo da literatura, não é mesmo, professor? A gente está aqui para falar sobre o mal-estar contemporâneo. Qual é a sua opinião sobre o tema e de que forma você se posiciona criticamente, doutor? Na verdade, quando se fala em mal-estar, não existe apenas um mal-estar. Na época do Freud, as mulheres, por exemplo, que hoje já têm um espaço na sociedade, embora é preciso ainda muito tempo para avançar, eu acho uma coisa muito produtiva. Naquela época, as mulheres não se apresentavam, não pensavam, não sentiam aquilo que sentem hoje e que se apresentam hoje. Ou seja, as mulheres não têm, tanto quanto na época, o sintoma da histeria. Hoje, aquilo que, por exemplo, a Ana, conhecida como a Ana Ock, Freud começou a trabalhar com ela e desenvolveu todo o processo sobre a histeria, hoje seria um absurdo se imaginar que as mulheres podem, por exemplo, se apresentar na televisão mostrando o corpo, coisa que ela não podia. Naquela época, como era uma mulher avançada para o tempo, ela queria namorar, ela queria sair, ela queria passear, não era possível da mesma forma que hoje. O que fazia? No caso dela, sintomatizava, revertia para o corpo. E hoje não. Qual o mal-estar que a mulher tem hoje? Outros. Mas o que é a liberdade de autonomia na relação com os outros? Aí surge o conselho detalhado por Arnaldo, do individualismo narcísico. As pessoas se voltam para o eu e em detrimento do outro, sendo que não percebe, e isso causa um sofrimento, que nós sempre vamos depender do outro, sempre. Aonde você está, pense que você vai ver que sempre o outro está colocado. Então, eu coloco o individualismo como uma ideologia, uma ilusão, uma utopia da modernidade. E o individualismo, isso que o senhor coloca, ele é de agora ou ele foi se transformando, as pessoas ficaram mais pensando no eu e não se colocando no lugar do outro de uns tempos para cá, ou isso sempre existiu e só agora que está aparecendo? Quando eu chamo de individualismo possessivo, eu vou tratar do individualismo hoje que eu chamei de individualismo narcísico, que seria o excesso, que é aquilo que nós chegamos num ápice. Eu vou te dar um exemplo, e isso é histórico. Qual é o problema? O problema é quando o indivíduo, esse que eu chamo de possessivo, ele vai já abdicando do social. Então é um indivíduo que ele se consome consumindo, ele é hedonista porque ele quer prazer, mas ele não está muito preocupado com o que está acontecendo no país, entende? Mas ele está vivendo bem, tá bom. E aí também pode vir a indiferença com o outro, porque o outro, ele passa a ser um obstáculo para a minha satisfação, porque se volta tudo para si. E o outro quer a satisfação dele, aí eu vou ter que usar, embora eu sei que não é bem quisto o Thomas Hobbes, mas dá para a gente pensar, ou seja, será uma guerra de todos contra todos. Por isso o Thomas Hobbes dizia, embora ele acreditava no absolutismo, que nós não acreditamos nisso mais, mas ele dizia uma coisa interessante, que a gente age pelas paixões e depois vem a razão. Então por isso que o Thomas Hobbes, ele era assim, muito legalista, porque ele dizia, não, o ser humano tem que agir com medo e com esperança de conseguir alcançar os seus objetivos e tudo mais na relação com o outro, mas ele teria que abdicar de toda a liberdade que ele tem, porque todos no estado da natureza, segundo ele, vão querer a liberdade e não vai dar certo, porque todos os corpos vão ser conflituosos e vão ter grandes problemas. Então precisa de um estado, e aí que está o que a gente discorda, esse estado forte, absolutista, para então distribuir a liberdade. Então nós temos que abdicar da liberdade total. Se eu pudesse pegar assim de modo muito geral e até assim bem reducionista, mas Freud, o que Freud diz? É mais ou menos por aí, ou seja, nós precisamos conviver sempre com o outro. E evidentemente que num princípio primário, no princípio do prazer, nós vamos querer só o prazer, mas o princípio da realidade vai nos movimentando na relação com o outro. E é na diferença que eu me constituo.